No coração da justiça social, uma pergunta ecoa: como garantir que todos recebam o que é justo? O tema da revisão da vida toda ganha novas dimensões com as últimas decisões do STF, e a expectativa cresce. Imagine um cenário onde cada contribuição feita ao longo da vida é valorizada, onde direitos são respeitados e não esquecidos. O que isso significa para milhares de pessoas que aguardam ansiosamente por respostas? Os desdobramentos da ADIM 2111 e suas implicações levam ao momento decisivo. O que está em jogo não é apenas uma questão financeira, mas o reconhecimento do esforço de uma vida inteira. O impacto dessa revisão pode mudar destinos, trazer esperança e resgatar sonhos. Enquanto isso, a comunidade observa, questiona e se mobiliza. As últimas notícias revelam debates acalorados e diferentes perspectivas. Como você se posiciona nesse cenário? O que isso representa para o seu futuro ou o de alguém que você ama? Prepare-se para um mergulho profundo nas nuances dessa questão. Os desdobramentos estão apenas a começar, e o que está por vir pode surpreender a todos nós. Acompanhe as atualizações e fique atento, pois a justiça está em movimento. Decisão do STF sobre a revisão da vida toda. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, tomou uma decisão importante em relação à chamada revisão da vida toda. Essa medida permite que aposentados revisem o cálculo de suas aposentadorias, considerando todas as contribuições feitas ao longo da vida, e não apenas as mais recentes. A decisão foi recebida com entusiasmo por muitos beneficiários do INSS, que esperam um aumento significativo nos valores recebidos. Ao permitir essa revisão, o STF reconhece a importância de um cálculo mais justo, levando em conta toda a trajetória contributiva do segurado. No entanto, essa decisão não vem sem suas implicações. Os critérios para a revisão são claros, mas complexos. É necessário que os aposentados analisem se as contribuições anteriores, que podem ter sido desconsideradas, realmente trarão um benefício financeiro maior. A decisão do STF abre as portas para que muitos possam ter acesso a um valor de aposentadoria que reflete melhor o que realmente contribuíram ao longo dos anos. Portanto, é essencial que cada um compreenda como essa nova possibilidade pode influenciar a sua situação financeira. Os impactos financeiros são, sem dúvida, um dos pontos mais discutidos. A revisão poderá resultar em aumentos significativos nas aposentadorias, mas isso depende do histórico de contribuições de cada beneficiário. Para alguns, a diferença pode ser pequena, enquanto para outros, pode significar um valor considerável. Essa variação torna a situação ainda mais complexa, pois cada caso deve ser analisado de forma individual. Além disso, a revisão pode gerar um efeito cascata nos orçamentos familiares, permitindo que muitos aposentados consigam ter uma vida mais digna e confortável. Outra questão importante é a necessidade de estar atento aos prazos. O STF não determinou um prazo específico para que as revisões sejam solicitadas, mas é sempre recomendável que os beneficiários não deixem para depois. Quanto mais cedo se realizar a revisão, mais cedo se poderá usufruir dos benefícios decorrentes dela. Portanto, os aposentados devem se informar e agir rapidamente, para não perder a oportunidade de garantir um valor maior nas suas aposentadorias. Por fim, é essencial que os aposentados busquem orientação adequada sobre como proceder. Existem muitos profissionais e organizações que podem ajudar nesse processo, garantindo que todos os passos sejam seguidos corretamente. A decisão do STF é uma grande oportunidade, mas é necessário que cada um esteja preparado para aproveitar ao máximo essa chance. Impactos para aposentados e pensionistas. A revisão da vida toda poderá ter um impacto significativo para aposentados e pensionistas. Com a possibilidade de recalcular o valor da aposentadoria, muitos poderão ver um aumento considerável em seus rendimentos mensais. Isso é especialmente importante para aqueles que contam com a aposentadoria como a principal fonte de renda. O aumento no valor pode melhorar a qualidade de vida, permitindo que esses beneficiários possam arcar melhor com suas despesas diárias. A expectativa é que milhares de pessoas sejam beneficiadas com essa revisão. Estima-se que um grande número de aposentados que se aposentaram ao longo dos anos e que contribuíram com valores mais altos possam ter direito a um aumento. Essa mudança pode afetar não apenas os aposentados, mas também seus dependentes, como pensionistas, que podem ver um reflexo positivo no valor das pensões. É uma oportunidade que pode transformar a vida financeira de muitos. Os cálculos para determinar o novo valor da aposentadoria são um aspecto crucial. Embora a revisão seja promissora, é importante que os segurados compreendam como esses cálculos funcionam. Muitos podem se sentir perdidos diante das regras e fórmulas. Por isso, contar com a ajuda de especialistas pode ser uma boa opção.
Eles podem orientar sobre as melhores estratégias para maximizar os benefícios da revisão e garantir que os segurados não percam nada no processo. Entretanto, nem todos os casos resultarão em um aumento significativo. Alguns aposentados podem descobrir que, após a revisão, o valor permanece praticamente o mesmo. Isso pode ser desanimador, mas é parte do processo. É fundamental que os segurados tenham expectativas realistas e estejam preparados para diferentes resultados. O importante é que cada um possa avaliar caso a caso, levando em consideração suas contribuições e o impacto que a revisão pode ter. Por último, a revisão da vida toda é uma chance para que aposentados e pensionistas reavaliem suas finanças. Independentemente do resultado da revisão, é um bom momento para planejar o futuro financeiro. Com uma nova consciência sobre suas aposentadorias, muitos poderão tomar decisões mais informadas sobre investimentos e despesas, garantindo uma vida financeira mais estável e segura. Aspectos jurídicos e procedimentais. Solicitar a revisão da vida toda não é um processo simples, e envolve uma série de aspectos jurídicos e procedimentos a serem seguidos. Para que os segurados do INSS possam solicitar a revisão, é essencial que estejam cientes das exigências legais. Isso inclui o conhecimento dos prazos, da documentação necessária e dos possíveis desafios que podem surgir ao longo do caminho. Cada um desses passos deve ser cumprido de forma rigorosa para garantir que o pedido seja aceito. Os prazos são um dos principais pontos a serem observados. Embora a decisão do STF tenha aberto a possibilidade de revisão, é fundamental que os segurados não deixem para a última hora. A recomendação é que o pedido seja feito assim que possível, evitando que prazos se esgotem e comprometam o direito à revisão. Além disso, é importante que cada um esteja atento às mudanças que possam ocorrer nas leis e regulamentos relacionados a esse tema. Quanto à documentação necessária, os segurados devem reunir uma série de documentos que comprovem suas contribuições ao INSS ao longo dos anos. Isso pode incluir comprovantes de pagamento, extratos e outros documentos que ajudem a fundamentar o pedido de revisão. A falta de documentação adequada pode resultar na negativa do pedido, o que torna esse passo ainda mais crucial. É recomendável que os segurados tenham tudo organizado antes de dar início ao processo. Os desafios legais também devem ser considerados. Ao longo do processo, alguns segurados podem encontrar barreiras que dificultam a revisão. Isso pode incluir negativas indevidas ou questões relacionadas à interpretação das regras. Por isso, contar com a ajuda de um advogado especializado em previdência social pode ser uma boa estratégia. Esses profissionais poderão fornecer orientações valiosas e ajudar a navegar por possíveis complicações legais que possam surgir. Por fim, é importante que os segurados se mantenham informados sobre seus direitos e sobre o andamento do processo. A transparência e a comunicação com o INSS são essenciais para evitar surpresas. A revisão da vida toda é uma oportunidade valiosa, mas exige que os segurados estejam preparados e atentos a todos os detalhes necessários para garantir que seus direitos sejam respeitados e que possam usufruir dos benefícios que lhes são devidos. Impactos para aposentados e pensionistas. A revisão da vida toda pode trazer mudanças significativas no valor das aposentadorias e pensões. Para muitos aposentados e pensionistas, essa revisão representa a possibilidade de aumentar a renda mensal, uma vez que considera todos os salários ao longo da vida de trabalho, e não apenas os últimos anos. Isso é especialmente importante para aqueles que tiveram carreiras longas e, em determinados períodos, receberam salários mais altos. Assim, se a revisão for aprovada, muitos podem ver um aumento substancial nos seus benefícios. Estima-se que milhões de pessoas podem ser beneficiadas com essa nova regra. O impacto financeiro pode ser bastante positivo, não só para o bolso dos aposentados, mas também para a economia como um todo. Com mais dinheiro em mãos, esses cidadãos tendem a gastar mais, o que pode aquecer o comércio local e gerar mais emprego. Portanto, a revisão não é apenas uma questão de justiça social, mas também pode ter repercussões econômicas benéficas para a sociedade. Entretanto, é importante ressaltar que nem todos os aposentados e pensionistas terão direito a esse aumento. O cálculo do novo valor a ser recebido depende de diversos fatores, como o tempo de contribuição e os salários ao longo da vida laboral. Isso significa que alguns podem acabar recebendo uma quantia maior, enquanto outros podem não ver mudanças significativas em seus benefícios. Cada caso é único e, portanto, uma análise detalhada é fundamental. Além disso, os segurados do INSS que optarem por solicitar a revisão precisarão de um acompanhamento cuidadoso dos cálculos envolvidos. Algumas pessoas podem acabar se surpreendendo com os valores a que têm direito, enquanto outras podem ficar decepcionadas. Por isso, é recomendável que busquem orientação de profissionais especializados na área para entender melhor suas situações. Por fim,
É válido mencionar que, mesmo com as expectativas positivas, a implementação da revisão da vida toda poderá enfrentar desafios. Haverá necessidade de uma comunicação clara e eficiente por parte das autoridades responsáveis, para que os aposentados e pensionistas saibam como proceder. Assim, a transparência será essencial para que todos os beneficiários compreendam o processo e as mudanças que estão por vir. Aspectos jurídicos e procedimentais. Para solicitar a revisão da vida toda, os segurados do INSS precisarão seguir algumas etapas e exigências legais. O primeiro passo é reunir a documentação necessária, que inclui comprovantes de todos os salários recebidos ao longo da vida laboral. Esta documentação é essencial para que o INSS possa recalcular o valor da aposentadoria ou pensão com base nos dados mais completos. Sem essa documentação, o pedido pode ser indeferido. Os prazos também são um ponto importante a ser considerado. Após a decisão do STF, os segurados terão um período estipulado para fazer o pedido de revisão. É fundamental que todos estejam atentos a esses prazos, pois perder a data limite pode significar a perda do direito ao benefício. Assim, a organização e o planejamento se tornam essenciais nesse processo. Outro aspecto a ser destacado são os possíveis desafios legais que podem surgir durante a solicitação da revisão. É possível que o INSS não aceite o pedido de revisão ou que haja divergências na interpretação dos dados apresentados. Nesses casos, os segurados podem precisar recorrer à justiça para garantir seus direitos. Isso pode tornar o processo ainda mais complexo e demorado. Além disso, é recomendável que os segurados busquem ajuda de advogados especializados em direito previdenciário. Esses profissionais podem orientar sobre a melhor forma de apresentar os pedidos, além de auxiliar na coleta de documentos e na interpretação das regras. Com um bom suporte jurídico, as chances de sucesso na revisão aumentam significativamente. Por fim, é importante que os segurados mantenham-se informados sobre os desdobramentos legais e as orientações do INSS. A comunicação constante com a instituição e o acompanhamento de notícias relacionadas à revisão da vida toda serão cruciais para que todos estejam cientes de seus direitos e das etapas necessárias para garantir o melhor futuro financeiro. Aspectos jurídicos e procedimentais. Quando se fala na revisão da vida toda, é importante entender quais são as etapas que os segurados do INSS precisam seguir. O primeiro passo é verificar se tem direito a essa revisão. Para isso, é ideal consultar um advogado ou um especialista em previdência, que pode ajudar a esclarecer as dúvidas e orientar sobre o processo. A revisão pode ser um caminho para aumentar o valor da aposentadoria ou pensão, mas exige atenção aos detalhes legais. Uma das exigências principais é a documentação necessária. Os segurados devem reunir todos os comprovantes de contribuições, como olerites, guias de recolhimento e extratos do INSS. Essa documentação é fundamental para comprovar os anos de contribuição e os valores pagos ao longo da vida laboral. Sem esses documentos, o pedido de revisão pode ser negado, o que torna o processo ainda mais complicado. Os prazos também são um ponto crucial. Após a decisão do STF, os segurados têm um tempo limitado para solicitar a revisão. Por isso, é importante estar atento a essas datas. Normalmente, o prazo para fazer o pedido é de 5 anos a contar da data em que a pessoa se aposentou ou da data em que poderia ter solicitado a revisão. Isso significa que quem deixar passar esse prazo pode perder a oportunidade de aumentar sua aposentadoria. Durante o processo, podem surgir desafios legais. Algumas pessoas podem enfrentar dificuldades na hora de comprovar os dados ou encontrar a documentação necessária. Além disso, o INSS pode contestar o pedido, o que leva a um processo judicial mais longo. Nesses casos, contar com o apoio de um advogado é essencial para navegar por esses desafios e garantir que todos os passos sejam seguidos corretamente. Por fim, é bom lembrar que cada caso é único. As chances de sucesso na revisão dependem de diversos fatores, como o histórico de contribuições e as particularidades do processo de cada segurado. Portanto, ter um acompanhamento profissional pode fazer toda a diferença. A revisão da vida toda pode ser uma oportunidade valiosa, mas é necessário estar bem informado e preparado para os trâmites legais. E assim, chegamos ao final da nossa análise sobre as saídas para a revisão da vida toda e as últimas novidades acerca do ADIM 211 e do tema 1102 do STF. Mas antes de fecharmos este capítulo, vamos refletir juntos. Você sabia que essa revisão pode impactar a sua aposentadoria de forma significativa? Imagine receber aquele valor que sempre lhe foi devido. Se está a pensar em dar o próximo passo, não se esqueça de consultar um especialista que possa ajudar a navegar por esse processo. E que tal partilhar a sua experiência? Já tentou a revisão da vida toda? O que achou do processo? O seu feedback pode ajudar muitos outros na mesma situação.
Lembre-se de que estamos juntos nesta jornada. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para não perder as próximas novidades. Temos muito mais conteúdo preparado para si. E, claro, ative o sino para ser sempre o primeiro a saber das nossas atualizações. Até a próxima, e que a sua caminhada rumo à justiça previdenciária seja repleta de conquistas.